Pastor Roberto da Costa. Quem é o pastor Roberto da Costa? De onde vem o pastor Roberto da Costa? Mas vamos falar do Roberto da Costa. Como foi a sua entrada no crime? O porquê você foi para o crime? E depois nós vamos falar do sistema penitenciário. A palavra está com você. Pastor Juliano Fraga, eu nasci dentro de uma das maiores comunidades do estado de São Paulo, que é o complexo de favela da Vila Prudente. Se dissermos que o ambiente não gera influência sobre um garoto que está ensaiando os primeiros passos da vida, seria contrariar a própria psicologia, psiquiatria. Sabemos que o ambiente gera acirrada e tamanha influência. Mas graças a Deus eu consegui burlar todas as influências negativas, porque dentro daquele contexto das favelas do estado de São Paulo, porque o termo comunidade, para amenizar o impacto de favela, vem bem depois. Então, dentro do contexto de favela, havia o que? O traficante, o sambista, o jogador de futebol, eram as pessoas que mais se destacavam. E consegui burlar todas essas influências e permaneci ali focado, estudando, dando os meus primeiros passos em trabalhos manual, até que eu tive a infelicidade de vivenciar, né, uma situação muito difícil. Meu irmão ele foi assassinado de forma covarde e cruel para poder defender uma associação. Porque dentro da favela da Vila Prudente, temos lá uma associação chamada Vera Cruz. E essa associação arrecadava fundos para poder manter as famílias mais carentes da favela. E já havia acontecido muitos assassinatos ali dentro. E fora dito pela equipe do DHPP, o Índia Leste, se não me falha a memória, que se acontecesse mais um crime ali dentro, a associação iria ser fechada e muitas famílias iam ser prejudicadas. Então, 4 indivíduos estavam prestes a assassinar um jovem por um motivo banal. E meu irmão era taxista, chegou do trabalho, eu intervi a favor do jovem e conscientizando aqueles indivíduos que se aquele crime fosse efetuado ali dentro, a associação seria fechada e as pessoas seriam diretamente prejudicadas. Enquanto ele está tentando levar os caras para raciocinarem sobre aquela situação, o jovem deu fuga. Nisso os camaradas resolveram destilar o ódio sobre ele e o assassinaram de forma covarde. Nessa época eu tinha de 13 para 14 anos. Eu ia para a escola. Quando passava na esquina esses moços reunidos, eles diziam assim: vamos matar agora ou vamos deixar crescer um pouco mais? Então, eu acredito que 2 palavras, se eu posso assim considerar, me levaram para dentro do submundo do crime. A primeira palavra, sobrevivência. Era uma questão de sobrevivência. Mas também eu não posso negar que havia um sentimento de vingança crescente dentro de mim. E eu tinha um padrasto, né? O pai me criou desde pequeno. E ele trabalhou a vida inteira como segurança e ele tinha 2 armas guardadas em casa. Eu peguei escondido junto com o irmão por parte de pai, treinamos durante um período e tivemos a infelicidade de assassinar esses 4 indivíduos que era considerado o terror da favela da Vila Prudente. Aí depois desse acontecimento, as nossas figuras tornaram-se muito evidentes. Ficamos muito conhecidos. E experimentamos um falso sabor de poder que o crime proporciona. Então, o crime ele proporciona uma falsa sensação, essa é a palavra correta. Uma falsa sensação de poder. Inebria de tal maneira que você não consegue mais sair. Então, daí por diante, eu avancei para o assalto à mão armada, aí me achei no tráfico de droga, e me tornei um dos maiores traficantes da Zona Leste do estado de São Paulo. Mas durante esse período de práticas criminosas, de caminhos tortuosos, de becos e vielas, de favela, eu tive a minha primeira experiência no mundo espiritual. Começo da década de 90, 2 jovens haviam desviado uma quantidade de crack muito grande.
Para quem está nos ouvindo, sabe que durante os meados da década de 90, o crack começou a surgir no estado de São Paulo. E esses garotos desviaram uma quantidade muito grande. E eles foram amarrados para serem executados no dia seguinte, para servir de exemplo para os demais. E eu estou indo, pastor Juliano, no outro dia pela manhã, entre 9 e 10 da manhã, indo executar esses dois rapazes. O que eu não sabia é que a mãe de um desses meninos, ela era crente. E ela está de joelho no chão dizendo: Senhor, não deixa eles tirarem a vida do meu filho. Ela passou a noite em oração. O caminho que eu tinha que fazer passava em frente a uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus, dentro da favela da Vila Prudente. E naquela manhã em especial, eu não sabia, pastor Juliano, tinha algumas irmãs em oração. E esse período aí chama-se de consagração, em que elas estão consagrando, estão orando. Entre elas está a irmã Miriam. E a irmã Miriam orando, e Deus disse: minha serva Miriam, vai para a rua principal da favela e você vai abordar o traficante. Porque ele está indo no intuito de tirar a vida de dois jovens, só que um deles é meu. Tu vai parar diante dele e vai pedir um abraço. Ele vai abrir a boca para te xingar tudo que é nome, mas eu vou travar a boca dele. Eu vou travar a metralhadora que tá no pescoço dele e as duas pistolas na cinta. E tem 14 guia consagrada a enxus da morte no pescoço dele. E tu vai dar 14 rajadas de língua. Cada rajada que tu der, eu quebro uma guia no pescoço dele. A irmã Miriam sai, para de frente comigo, eu tô com 2 segurança à minha direita, 2 segurança à minha esquerda, indo pro local, achando que era mais um crime apenas. Quando ela parou diante de mim, eu nunca vi tanta autoridade emanar de uma pessoa. Ele olhou nos meus olhos e disse: filho. Só que esse filho soou com um sentido que eu não tinha compreensão, era muito forte. Posso te dar um abraço? Quando eu vou abrir a boca para xingar ela, minha boca trava. Eu não consigo pronunciar palavra alguma. Eu olho à minha direita, olho à minha esquerda, já com a pupila dilatada. E quando a minha articulação voltou, eu disse: pode. Ela me deu um abraço. E ela deu 14 rajadas de língua. E cada rajada que ela dava não quebrava, pastor Juliano. Explodia as guias que estavam no meu pescoço. Ao ponto que eu não sentia mais o meu pé no chão. E nem o peso da submetralhadora com pente adaptável que estava no meu pescoço. E ela colocou a boca no meu ouvido e disse: os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro. Os que estão à tua esquerda também. Você não morre, porque eu te escolhi para uma grande obra na terra. Glória a Deus. Foi a primeira vez, meu amigo, que eu tive contato com o mundo espiritual. Foi a primeira vez que eu recebi uma revelação profética sobre a minha vida. Me dirigi até a casa onde estavam os garotos, mandei desamarrá-los e disse: nunca mais eu quero ver vocês. E eles saíram. Os que estavam no barraco perguntavam para os que me acompanhavam até o local da execução dos garotos, dizendo: o que aconteceu? Ele ia matar os meninos. Aí os que estavam comigo disseram para os que estavam no barraco esperando. Aquela crente, aquela Miriam, aquela doida, parou diante dele, disse umas coisas lá que eu não entendi nada. As guias do pescoço dele explodiu. Mas é melhor ele assim do que ele matando. Isso o amigo percebeu o nível de malignidade, de maldade e a ação direta de Satanás sobre a minha vida durante esse período. Isso se estendeu até os 18 anos. Com 18 anos, a Rota, juntamente com a Polícia Civil e a Militar, fez uma mega operação. E o propósito dessa mega operação era a minha cabeça, era a minha captura. E eu fui preso nessa mega operação. E eles fizeram uma meia-lua no paredão da comunidade. E começou o delegado da Civil, o tenente da Militar e o tenente da Rota discutirem qual deles ganharia o debate para poder me executar. Porque a questão ali não era ser preso. Eu era considerado inimigo número 1 deles. Eu ia ser executado. E por fim a Rota ganhou o debate. Eu fui colocado
dentro de um carro descaracterizado, com 3 viaturas fazendo a escolta, e fui levado para a 3ª divisão, dentro de um matagal. Chegando naquela 3ª divisão, o tenente ordenou que eu fosse desalgemado, perguntou quantos homens eu tinha matado, eu disse para ele que eu nunca matei ninguém, que ele ia matar um inocente. É o padrão do criminoso do começo da década de 90. Ele vai morrer, caiu na mão da rota, ele sabe que vai morrer. Por que ele vai dando informação gratuita? Eu sabia que eu ia morrer. Minha boca não salivava mais. Eu sentia cheiro de enxofre. O soldado veio até mim, bateu a escopeta no meu peito e disse: eu não vou atirar na sua cabeça. Eu vou atirar nos seus pés, eu vou subir até a rótula do seu joelho, até a sua barriga, quando chegar na sua cara, eu vou dar tanto tiro. Se caso o teu corpo for encontrado, nem tua mãe reconhece. Fechei os olhos e disse para ele: começa porque o sangue está quente. Eu sabia, como criminoso, no começo da década de 90, que cair na mão da rota, dentro do contexto em que eu me encontrava, era a morte certa, meu amigo. Mas havia uma palavra de vida sobre a minha vida. E dentro daquele matagal, quando eu fechei os meus olhos, porque sabia que eu ia morrer. Quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão. Eu vi a irmã Miriam diante de mim, dizendo: os que estão à tua direita cairão e morrerão aqui dentro. Os que estão à tua esquerda também. Tu não morre, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu queria manter os olhos fechados, porque eu achava em minha falta de entendimento espiritual e a visão acontecia porque os meus olhos estavam fechados, então eu pressionava eles cada vez mais, mas a visão desapareceu. E por fim, quando eu abri os olhos, eu ainda estava dentro do matagal. Eu ainda estava com os assassinos da rota diante de mim. Mas diante do primeiro carro caracterizado da rota que entrou dentro do matagal, havia um carro branco. E dentro desse carro branco, 2 seres vestidos de branco, que olhavam para mim e sorriam. E diziam lá dentro do carro: você não vai morrer porque ele tem uma grande obra na sua vida. E eu escutava aqui no meu ouvido. Glória a Deus. Quando eu contei, pastor Juliano, já a gente vai entrar na questão do sistema penitenciário, quando eu contei esse testemunho pela primeira vez no complexo do Carandiru, na penitenciária do estado, os companheiros que já estavam presos lá há 10, 15, 20 anos, disseram assim: pô, por que tu não aproveitou? Porque todos já estavam com a arma baixada, rendida diante daquela manifestação sobrenatural. Por que você não embreou dentro da mata e fugiu? Ele já não dava mais. Porque o anzol de Jeová já tinha me alcançado. Glória a Deus. Já tinha me pegado. Glória a Deus.